Beleza? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos para a nossa aula aí de resolução de 10 questões. Essa aula são 10 questões de biotecnologia que foram cobradas pelo Exame Nacional do Ensino Médio, envolvendo primeira aplicação, envolvendo PPL, envolvendo eventuais segundas aplicações. Então, são questões super atuais, são questões super novas e que, de uma certa maneira, retratam esse assunto de suma importância, esse assunto essencial para que você possa fazer uma boa prova do Enem. Então, hoje, na perspectiva de prova que nós temos de biologia, é quase que inadmissível a gente ter algum tipo de certame, algum tipo de vestibular, que esse tema ele não seja abordado, que esse tema ele não seja cobrado. Né? Então, é essencial para a gente que a gente cerque bem esse conteúdo pelo fato da sua relevância, pelo fato da sua recorrência. É um assunto de grandíssima recorrência e que a gente vai ter hoje 12 questões ali para conversar. Eu coloquei 10 questões aí na apresentação, né, na nossa capa, mas a gente acaba tendo 2 questões aí de bônus para conversar. Então, a primeira questão, galera, traz o seguinte: o desenvolvimento... Opa, né? Desculpa, acabei fugindo da nossa regra, né? Qual é a nossa regra? Sempre começar através da pergunta, né? Então, nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes, galera. Então, vamos lá. Olha só o que ele está trazendo. Ele está trazendo a descrição de uma técnica que a gente tem que identificar que técnica é essa. Então, galera, ele fala o seguinte: o desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica. Lembrar que clonagem gênica, clonagem é obtenção de quê, pessoal? De cópias, correto? Clonagem é produzir cópias. Em procariotos, fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação em cadeia pela polimerase, PCR, utiliza a enzima transcriptase reversa, que sintetiza moléculas de DNA complementares a partir de fitas de RNA. Então, nesse contexto, essa técnica, bem, primeiro, que técnica ele está pedindo? É a RT-PCR. Galera, mas eu quero aqui puxar um adendo para vocês. A reação em cadeia da polimerase, que é a técnica da PCR, ela é uma técnica que a gente chama de amplificação gênica. Dessa maneira, eu acabo produzindo cópias de um gene. Tudo bem? Esse é o objetivo. É eu produzir diversas cópias de um determinado gene. E assim eu vou conseguir verificar qual gene está ali sendo, né, está produzindo aquela proteína. Esse é o objetivo dessa técnica de amplificação. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, com o objetivo da técnica. Então, sempre que nós fizermos referência à técnica da PCR, a gente tem que tomar cuidado qual é o objetivo dela. Tudo bem, pessoal? Então, o objetivo da técnica de PCR é fazer um processo importante de amplificação. Tudo bem? A gente vai amplificar, a gente vai produzir múltiplas cópias de um gene. E a partir daí, a gente vai estar analisando isso. Né? Qual é a função daquele gene? Para que aquele gene está funcionando? O que aquele gene está fazendo? Né? Então, sempre que a gente fizer referência a essa técnica, cuidado, é uma técnica de amplificação gênica. Tudo bem? Beleza. A técnica de RT-PCR, ela é uma técnica interessante porque ela tem como premissa básica coletar RNA em amostra biológica. Eu pego esse RNA, utilizo uma transcriptase reversa, vou obter um DNA complementar, e esse DNA complementar eu submeto à técnica de PCR. Por que eu vou submeter à técnica de PCR? Para tentar verificar qual gene está sendo expresso. Porque a partir do momento que eu tenho um gene expresso, só um gene expresso, pessoal, ele vai associar a um RNA em questão. Então, para que haja esse RNA,
eu preciso ter a ideia de uma expressividade gênica. Então, eu coleto o RNA, utilizo transcriptase, obtenho o DNA complementar, faço a PCR e, a partir daí, eu vou saber qual gene está sendo expresso. Dito isso, galera, o gabarito da questão vai ser a nossa querida letra A. Correto? E aí, a gente tem que ter cuidado com um detalhezinho que eu considero de suma importância para a nossa prova. Um detalhezinho que é essencial para a nossa prova, galera. E eu gostaria muito da atenção de vocês nesse contexto. Eu gostaria muito do carinho de vocês nesse contexto, galera. Que é o seguinte, olha só. Acompanhe o meu raciocínio. Sempre que nós fizermos referência a essa técnica de RT-PCR, essa técnica foi pela segunda vez cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, quando a gente fala de Enem, pessoal, essa é o segundo momento, é a segunda vez que um item similar ele foi cobrado. Há um certo tempo atrás, o Enem trouxe uma questão similar, que falava do teste da PCR, galera, justamente para a detecção de Covid. O teste da PCR para a detecção de Covid era aquele que você demorava 5 dias aproximadamente para ter um resultado. Se você for recordar, é um teste que o pessoal colocava aquele swab no teu nariz, cara, era incômodo enorme, né? E aí, dava uns 5 dias para ele trazer o resultado. Porque ele coletava o RNA da amostra biológica, ele utilizava uma transcriptase reversa, pegava essa molécula de DNA complementar, submetia a PCR para verificar se havia algum gene que você encontrava no material genético do vírus. E assim você consegue, com grande confiabilidade, definir se o indivíduo estava ou não com Covid, estava ou não com o vírus, né, SARS-CoV-2. Então, o teste da RT-PCR ele já vem sendo utilizado de maneira muito interessante, justamente para que nós possamos ter um resultado de diagnóstico de doenças virais, especialmente causados vírus de RNA, com muito mais segurança. Então, essa questão foi uma questão da prova do ano passado, a questão do RT-PCR para Covid foi da prova de 2024, esta que eu acabei de resolver da prova de 2025, né, 2024/2025. Então, uma questão super bacana, tranquila e que mexe um pouquinho aí com a questão da funcionalidade dessa técnica de RT-PCR. PCR na prova do Enem, se não me falha a memória, em 3 oportunidades foi cobrada, tá? Uma, trazendo a ideia da desnaturação da molécula de DNA com aumento de temperatura, trazendo o pareamento de bases adenina, timina, guanina e citosina, aonde a pergunta era qual é o par de bases mais fácil de ser desnaturado, qual é o tipo de molécula mais fácil de ser desnaturada, e a resposta era a molécula que apresentava a maior quantidade de par AT, porque entre adenina e timina são só 2 ligações de hidrogênio. Uma técnica e 2 questões que envolvem RT-PCR. Galera, de boa, posso passar para a próxima questão? Dá um feedback para mim, dá um ok aí para mim, por gentileza, para eu passar para a segunda questão. Show de bola. Então vamos lá, vamos para a segunda questão, galera. Ó, mais uma vez, sempre começando pelo enunciado, sempre começando pela pergunta. De acordo com o texto, qual técnica permite a correção parcial do problema? Qual técnica permite a correção parcial do problema? Então, o texto vai me trazer a técnica que ele quer analisar. Ele vai me trazer uma situação para que eu possa associar a essas técnicas que aqui estão presentes. Por exemplo, quando eu falo sequenciamento genômico, é eu definir a sequência de bases nitrogenadas de um genoma. Quando eu falo hibridização, é quando eu vou misturar genomas. Quando eu falo de clonagem terapêutica, é que eu vou produzir um clone, um embrião clonado a partir de uma célula somática. A partir daí eu vou obter células-tronco. E a partir do momento que eu obtenho células-tronco, eu vou diferenciar em tecidos especializados para que eu possa fazer uma terapia celular, para que eu possa fazer um transplante com pequeníssimo risco de rejeição imunológica. A marcação molecular é uma técnica laboratorial que serve fundamentalmente para eu acompanhar determinadas moléculas, proteínas, DNA, ao longo de um estudo. Terapia gênica é uma técnica que eu vou substituir genes defeituosos por genes normais e eu vou utilizar como vetor de material genético vírus geneticamente modificado. Então, no texto, que eu não li ainda esse texto,
eu vou ter subsídios para que eu possa associar a essas 5 técnicas aí apresentadas. Então, ele diz, problemas no DNA são responsáveis por cerca da metade dos casos de perda de audição na infância. Esses problemas certamente correspondem a quê, pessoal? As famosas mutações. Mutações são alterações no DNA que podem ou não alterar o fenótipo do indivíduo, vai depender do tipo de mutação. Um estudo com camundongos mostrou que a injeção de um vírus geneticamente modificado no embrião desses animais pode corrigir o problema. Se eu estou falando de um vírus geneticamente modificado, eu estou utilizando esse vírus como um vetor de DNA, onde o objetivo desse vírus é basicamente substituir o gene defeituoso, substituir o gene mutado por uma cópia normal, por um alelo normal. A esta técnica que eu utilizo um vírus geneticamente modificado para substituir um alelo normal, para que eu possa fazer uma correção, mesmo que parcial, do problema, eu chamo de terapia gênica, gabarito letra A. Eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês que chegaram ao gabarito correto podem estar se perguntando assim, mas, cara, por que a correção parcial? E a justificativa vem agora. E por que o vírus? Galera, o vírus ele é utilizado nessa técnica pelo fato de ele ter uma ação altamente específica. Lembra que o vírus ele tem uma particularidade. O vírus ele é classificado como um parasita intracelular obrigatório. E por que ele é parasita intracelular obrigatório? Ele não tem uma estrutura celular, mas existem outros parasitas intracelulares que apresentam célula, mas ele só se reproduz se ele estiver dentro de uma célula. Ele vai utilizar a maquinaria celular da célula hospedeira para que ele possa produzir as suas substâncias, para que ele possa se replicar, para que ele possa se multiplicar, uma vez que ele não tem metabolismo próprio. Daí o porquê ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Galera, o vírus, quando ele age naquela célula-alvo. Ele vai atuar sobre a célula-alvo. E o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um problema no meu fígado, o vírus utilizado para a terapia gênica substituirá um gene na minha célula do fígado. Ele não vai alterar os meus espermatócitos. O que eu quero dizer com isso? Que, embora eu possa ter uma correção do meu problema a nível hepático, eu não tenho a impossibilidade, ou eu continuo, melhor dizendo, transmitindo a doença. Eu corrijo aquele problema no fígado, mas não impede de eu transmitir essa doença para gerações futuras. Daí a ideia da correção parcial. Todos que estão aí acompanhando a aula, galera, tudo ok? Posso passar adiante? Podemos ir para a questão número 3? Se tiver dúvida, joga a dúvida no chat, galera. Vamos lá. Questão número 3, vamos para o enunciado. Esse avanço na medicina foi importante porque permitirá. O que ele está falando, galera? Esse avanço na medicina, ele foi importante, pois permitirá alguma coisa. Então, o texto vai me trazer qual é o avanço, e a partir do avanço que o texto me traz, eu vou ter condições de escolher qual alternativa é correlacionada a esse avanço. Porque a partir do momento que ele diz esse avanço da medicina me permite alguma coisa, eu vou analisar qual é o avanço, e a partir desse avanço apresentado no texto, o que ele vai me permitir. Então, ele diz assim, uma notícia traz esperança a pessoas com certos tipos sanguíneos. Pesquisadores europeus conseguiram injetar com sucesso glóbulos vermelhos originados a partir de células-troncos em uma pessoa. Opa! Essa célula-tronco, galera, ela sofreu um processo de diferenciação. Essa diferenciação, ela provavelmente, pelo contexto, foi feita em laboratório. Então, significa dizer que eu posso fazer o seguinte, eu posso produzir glóbulos vermelhos em laboratório, e a partir do momento que eu produzo esses glóbulos vermelhos em laboratório, eu vou fazer a doação, eu vou injetar
nessas pessoas. O que isso me traz de vantagem? Galera, me traz de vantagem simples a possibilidade de eu não necessitar de alguém para ser doador de sangue. Porque eu posso pegar grupos de células-tronco, diferenciar essas células-tronco nos mais diversos tipos de tecidos sanguíneos, A, B e O, e a partir dessa célula, a partir dessas células, produzir hemácias que são compatíveis para um determinado receptor. Assim, eu não necessito ter doadores para aqueles tipos sanguíneos, eu reduzo a possibilidade de qualquer tipo de problemas numa cirurgia por falta de sangue. E dito isto, galera, o gabarito da questão vai ser letra B, a produção de glóbulos vermelhos in vitro, ou seja, em laboratório, evitando transfusões sanguíneas. Galera, vamos lá? Todos concordam? Boa! Eu perguntei se todos concordam, justamente porque eu esperava que vocês fossem no distrator da questão. A realização de transfusão de sangue entre doador e receptor com menor risco de incompatibilidade. Mas eu só estou falando aí, galera, de um sistema, que é o sistema BO. Lembra que também há o fator RH. E a ideia aí, olha o que ele falou: injetar glóbulos vermelhos. Ele pegou, diferenciou essa célula e injetou direto no cara. Ele não está falando do sangue, ele está falando dos glóbulos vermelhos apenas. Para vocês terem uma ideia, existem, por exemplo, estudos feitos cujo objetivo é produzir hemácias a partir de célula-troncos liofilizadas, ou seja, em pó. E sabe qual é o principal objetivo dessas pesquisas? É ter um grande número de hemácias que possam ser utilizadas em questão de estresse, como, por exemplo, um conflito, uma guerra. Porque muitas pessoas acabam sofrendo acidentes, etc., perdem muito sangue, e aí é necessário um grande contingente de bolsas de sangue. E aí você minimizaria essa necessidade. A realização de tratamentos de doenças do sangue, ou até mesmo a não manifestação de algumas, mas nesse caso, doenças de sangue não necessariamente está relacionada a glóbulo vermelho. As principais doenças relacionadas a glóbulo vermelho é, por exemplo, a anemia, ou uma poliploidia, não, uma poliploidia não, desculpa, uma poliglobulia, esse seria o termo mais adequado. E aí, na questão, a gente basicamente envolve o processo de transporte de sangue por meio de hemácias. Satisfiz a dúvida de vocês? Sim ou não? Posso passar adiante? Boa, boa. Fiz a pergunta de forma proposital, né? 20 anos de sala de aula, a gente começa a ter algumas expertises para entender aonde pode gerar dúvida. Vamos lá, galera. Ó, questão número 4, direto para o enunciado. Essa etapa deve ser realizada. Essa etapa deve ser realizada para... Olha aqui, galera. É o mesmo raciocínio da questão número 1 que eu trouxe para vocês. Então, ele diz assim, entre as diversas técnicas para diagnóstico da COVID, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima polimerase. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Por que essa ideia? Porque a PCR, galera, ela é feita para DNA. Eu quero ampliar o DNA, tudo bem? Só que o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o RNA do vírus e utilizar uma enzima. Digita aí para mim no chat, pessoal, qual o nome da enzima? Qual o nome da enzima? Digita aí para mim no chat. Qual o nome da enzima utilizada para eu pegar um RNA e produzir, a partir dele, DNA? Nome da enzima. Nome da enzima.
transcriptase. Então, a gente vai pegar uma transcriptase reversa, eu vou obter um DNA complementar, e a partir desse DNA complementar, eu consigo, então, fazer a minha técnica de PCR, amplificação, e assim identificar geneticamente a presença desse vírus. Quando ele fala, essa etapa deve ser realizada. Qual é a etapa que deve ser realizada? Uma etapa que antecede a PCR precisa ser realizada. Qual é a etapa? É eu pegar o RNA e produzir um DNA complementar utilizando uma transcriptase reversa. E aí, para isso, galera, o gabarito da questão... Opa! Acabei não marcando. O gabarito da questão vai ser a letra E. Todos concordam? De boa? Posso seguir a minha vida? Posso seguir adiante? Show! Essa foi a questão que eu comentei com vocês. Essa questão é do Enem 2024, 2023/2024, né? Para acesso de 2024. E aquela primeira era do 2024 para acesso de 2025. Vamos lá. O sucesso dessa terapia... Opa! O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá. Bem, eu falei de terapia, já está escrito lá, galera. Terapia, irmão. Tudo bem? Está falando de terapia. Terapia é uma forma de quê? De tratamento, correto? É uma forma de tratamento. Então, vamos lá. Terapia, eu sei que é um tratamento. Então, o texto vai falar sobre essa terapia. Então, ele fala, a Agência Nacional aprovou um produto de terapia gênica indicado para tratamento de distrofia hereditária da retina. O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos. O produto elaborado por engenharia genética, é um vírus no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano, RPE65, para corrigir o funcionamento de células da retina. O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto, que é esse vírus geneticamente modificado, favorecerá. Cara, qual é o vírus? Qual é a do vírus? O vírus aqui, ó, vai substituir o gene defeituoso, o gene mutado por uma cópia, o que, galera? Normal desse gene. Correto? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho o gene, agora o gene normal, eu vou produzir um RNA mensageiro e a partir daí eu vou produzir uma proteína normal. E a partir do momento que eu produzo uma proteína normal, eu tenho a correção parcial desse fenótipo. Quando eu faço referência, galera, a gene, RNA e proteína, eu estou falando da sua expressão. Então, a técnica de terapia gênica, esse produto desenvolvido, ele vai favorecer a expressão do gene responsável pela produção da proteína normal, da enzima normal, e assim eu corrijo parcialmente essa falha genética. Galera, questão número 5 sobre terapia gênica. Tudo bem? Tranquilo? Galera, eu tenho absoluta convicção que você que está assistindo essa aula, seja na minha plataforma, seja no canal do YouTube, eu tenho absoluta convicção que você está pensando assim, cara, o Marcos fez uma seleção de questões de biotecnologia, é a quinta, 2 de terapia gênica, 2 de técnicas de amplificação molecular. Olha que interessante, né? 2, tá? Vamos lá. Correção do código genético. Vinícius, código genético é uma tabela de trincas de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, essas trincas de RNA mensageiro são chamadas de códon. E os códons especificam aminoácidos. Guarda uma informação no fundo do teu coração. Nenhuma alteração genética muda o código genético. Nenhuma alteração genética muda o código genético. Marcos, que isso? Como é que não vai mudar? Porque o código genético é uma tabela de trincas de RNA mensageiro. As alterações genéticas, elas mudam a informação genética. O código genético, ele é uma ferramenta
para você saber, a partir da sequência de RNA mensageiro, qual vai ser o aminoácido naquela proteína. Tudo bem? Mutação não altera código genético, transgenia não altera código genético, correto? Por isso que a gente diz que duas características são interessantes. O código genético ele é dito universal, entre aspas, porque existem algumas particularidades, e ele é degenerado. Por que ele é degenerado? Porque a gente vai observar que determinados códons especificam o mesmo aminoácido. Por isso que algumas duas questões anteriores eu disse que nem toda mutação altera a sequência de aminoácidos da proteína. Ela pode alterar. Ela pode alterar. Entendeu? Beleza? Galera, posso passar adiante para a sexta? Vamos lá, sexta. Sexta questão. Vamos para o nosso enunciado. O método citado é denominado clonagem embrionária. O método citado é denominado clonagem embrionária. Clonagem é uma cópia. Eu estou copiando alguma coisa. Tudo bem? Essa cópia é uma cópia genética. Olha que lindo, pessoal. É uma cópia genética. Significa dizer que essa cópia genética ela apresenta a mesma essência cromossômica. Cromossomos idênticos, mesma informação genética. Todos concordam comigo, pessoal? Todos concordam comigo? Então, olha só. Uma intervenção no meio ambiente tem inquietado muitos pesquisadores que consideram um risco reviver uma espécie extinta. Os envolvidos são os mamutes, paquidermes peludos extintos há milhares de anos. Em cadáveres e mamutes recuperados de locais como a Sibéria, estão sendo conduzidas buscas por células somáticas com núcleos viáveis para posteriormente ser tentada a sua inserção em zigotos anucleados de elefantes. Galera, é interessante porque essa clonagem a gente chama de clonagem por transferência nuclear. O que isso quer dizer, Marcos? Pega-se a célula somática, retira o núcleo dessa célula somática e transfere, geralmente, para um óvulo. Então, aqui eu tenho a célula somática e eu pego um óvulo. E esse óvulo, ele é anucleado. Então, a gente pega o núcleo da célula somática, eu vou até mudar aqui de cor para ficar didaticamente mais interessante para a gente. Vou colocar aqui azul, esse óvulo. Descarta o núcleo desse óvulo e transfere o núcleo da célula somática para um óvulo anucleado. Aqui ele trouxe para um zigoto, né? E aí depois, galera, o que acontece? Estimula o processo de multiplicação. Estimula o processo de multiplicação celular. E aí o que vai acontecer? Esse embrião, ele vai se segmentar. Aí vai formar, por exemplo, mórula, blástula, né? A gástrula, etc. E aí o que a gente percebe? Que os cromossomos desse cara, eles são oriundos do doador da célula somática. Por isso que eu estou representando aqui, pessoal, o núcleo na cor vermelha. Então, esse embrião é clone de quem? É clone do organismo que doa o óvulo, ou do animal que doa o óvulo, ou ele é clone do animal que doa a célula somática? Ele seria clone, pessoal, de A, ou seria clone de B? Responde aí no chat para mim, que eu fiquei curioso. Esse clone produzido, esse embrião clonado, seria um clone do A, ou seria um clone do B? Clone do A ou clone do B? Clone do A ou clone do B? Ele seria clone de quem? De A. Por que ele é clone de A, galera? Porque ele tem os cromossomos de A, ele tem a informação genética de A, Vinícius. Ele tem toda a informação genética de A. Por isso que, nesse caso, o gabarito vai ser a letra D de dado. Por que o método é uma clonagem embrionária? Porque nós produzimos um embrião que é cromossomicamente idêntico ao doador de uma célula somática. Esse processo
associado ao mamute foi o processo que foi divulgado este ano para o lobo selvagem. Tá? Então, cuidado, lobo selvagem? Até esqueci o nome. Para o lobo que foi clonado lá. Né? Eu não sei se é lobo selvagem, não. Me esqueci. Eu recentemente falei isso em sala. Esse embrião vai ser implantado numa barriga de aluguel. Né? Esse embrião vai ser implantado numa barriga de aluguel. E aí, a barriga de aluguel, justamente para fazer o processo gestacional, não contribuirá geneticamente em nada. Lobo cruel não vai contribuir em nada, né, para geneticamente falando, para o embrião. Tudo bem? Posso passar para a próxima, galera? Vamos lá? Boa. Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Eu tenho que fazer um procedimento biotecnológico. Olha aqui, galera. Prévio. Antes de alguma coisa acontecer, eu preciso fazer esse processo. Cara, eu falo isso sempre para os meus alunos, para vocês que aqui estão comigo. Enem começa sempre pela pergunta, irmão. Não foge disso. Porque quando você lê qual o procedimento biológico prévio recomendado nessa situação, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa antes do que está sendo apresentado aonde? No texto. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, olha o que ele fala. A consanguinidade é favorecida, propiciando o aparecimento de enfermidades, como o albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar animais de forma adequada minimizaria a ocorrência. Eu preciso separar. Mas qual é o problema associado a esse método de criação dos búfalos? A consanguinidade. Então, entendam, consanguinidade é o cruzamento entre indivíduos aparentados geneticamente. Então, para que eu possa reduzir isso, eu preciso, pessoal, separar os parentes. Para que eu possa separar os parentes, eu preciso ter, pura e simplesmente, uma análise genética, uma análise molecular. E a partir do momento que eu analiso geneticamente esses indivíduos, para que eu possa, a partir daí, estabelecer um grau de parentesco, separá-los e assim evitar esses problemas, o que eu tenho que fazer, pura e simplesmente, galera? Um mapeamento genético deles. Faço um mapeamento genético, sei quem é quem no jogo do bicho, esse pode cruzar com esse, aquele jamais pode cruzar com aquele, e assim, irmão, eu reduzo a possibilidade de qualquer falha genética, qualquer enfermidade decorrente da consanguinidade. Beleza? Posso passar adiante, turma? Posso seguir a nossa vida? Então vamos. De onde podem ser retirados os fragmentos de DNA? É o que ele está colocando aqui para a gente. De onde podem ser retirados esses fragmentos de DNA? Galera, ó. Cara, aluno meu pega uma questão como essa e fala assim, pô, fragmento de DNA, o que ele me trouxe? O que ele me trouxe? Retículo endoplasmático rugoso, não tem DNA. Complexo de Golgi, não tem DNA. Citoplasma, opa, depende muito das circunstâncias, galera. Depende muito das circunstâncias. Depende de qual circunstância, se é uma célula procariótica ou se é uma célula eucariótica. Ribossomo não tem DNA. Aí eu vou para o texto. Praticamente a minha questão já acabou. Uma informação genética pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são os responsáveis por transportar fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias.
Se eu estou falando de insulina humana, eu estou falando de gene humano. Se estou falando de gene humano, eu estou falando de um organismo eucarionte, portanto, não há DNA no citoplasma, os fragmentos de DNA serão retirados do núcleo. Acabou a questão, letra A, o gabarito. Diz para mim uma coisa na minha cara. Essa questão aí, fácil ou difícil? Fácil, cara. Para você perceber, quando a gente resolve a questão do Enem, eu tenho plena convicção que quando a gente está resolvendo, está aqui falando e tal, muitos de vocês falam, nossa, não é possível que no meu ano a prova vai ser difícil. Ou a gente pensa o contrário, né? Pô, o Marcos resolve essas questões facinho, mas no meu ano, essa prova é difícil. Não vem, irmão, porque essas provas são do ano passado, a sua maioria, cara. Vem nesse nível. Vem nesse nível. Para você gabaritar, o que você tem que fazer? O curso BioStudy. Aí você gabarita. Aí, irmão, tá subsidiado. Tenho certeza disso. Beleza? Vamos lá? Próxima, questão número 9. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de eu só vou saber a técnica se eu ler o texto. Instituições acadêmicas de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Galera, eu estou inserindo o gene. Eu estou fazendo uma modificação genética, introduzindo um gene, e aí eu quero ver aí no chat, da própria planta ou de outra espécie? Responda para mim no chat. Ele está transferindo o gene da própria planta ou de outra espécie? O que ele está fazendo aí nessa técnica para gerar essa leguminosa que pode combater a infecção pelo HIV? Eu estou inserindo um gene da própria espécie ou de outra? Boa. E sempre que eu faço a introdução de um gene de uma outra espécie, eu estou produzindo um organismo geneticamente modificado, chamado de quê? Como é que nós chamamos os organismos geneticamente modificados que recebem genes de outra espécie? Não é híbrido. Não é híbrido. Transgênico. Então, a técnica é a transgenia, o gabarito é a B de bola. Quando é um híbrido? Um híbrido é quando tem um cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, gerando um indivíduo que ele é, entre aspas, viável. Por que eu disse, entre aspas, viável? Porque os híbridos são estéreis justamente pelo fato de serem obtidos a partir do cruzamento de espécies diferentes. Ou há também a inviabilidade do híbrido. É um exemplo o jumento. O jumento é resultante do cruzamento da égua, a mula, né? Que é resultante do cruzamento da égua com o jumento. Beleza? Tudo bem? Vamos para a próxima. Vamos ler a pergunta, sempre começando com a pergunta, Nesse contexto, que está aí no texto sendo apresentado, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria. Vamos lá, galera, vamos entender aqui qual é a técnica e qual é a aplicação dela. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. Meu Deus do céu, cara. Ó, faz o curso, não perde essa oportunidade. Editar. Corrigir. Acabou a questão. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica é para diagnóstico? Não. É para identificar? Não. É para fazer rearranjo? Não. É para modificar? Não. É para corrigir genomas, corrigir distúrbios genéticos.
Acabei com a questão com uma frase. A gente pode ler o resto. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá a mudança do gene combinado com um mecanismo de corte e reparo de DNA. Reparar é corrigir. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparo do genoma tendem a juntar fitas novamente nesse processo de DNA a ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por esse pedaço de DNA. Eu estou corrigindo falhas genéticas. Eu estou corrigindo. Nome dessa técnica biotecnológica sensacional, galera. CRISPR. A terapia gênica, ela substitui um gene defeituoso por um gene normal. A CRISPR corrige aquele gene defeituoso. Ela edita aquele gene defeituoso. E é uma técnica super revolucionária. Posso passar para a 11ª questão? Então vamos. Vamos para a pergunta. A limitação dessa técnica no que se refere à conservação das espécies. Ele está falando de conservação de espécies. Conservação de espécies. É isso que ele está falando, galera. Ele está falando de conservação. Eu vou analisar a técnica com a conservação. Em 2012, a empresa brasileira Embrapa divulgou sua intenção de trabalhar na clonagem de espécies ameaçadas de extinção. Clonagem é cópia. Clonagem são indivíduos geneticamente idênticos. Se são indivíduos geneticamente idênticos, isso interfere na variabilidade. E aí eu quero ver a tua resposta no chat. A variabilidade genética numa população de indivíduos clonados vai ser elevada ou vai ser reduzida? E para elevada, R para reduzida, para você ser bem rápido. Pronto. Dito isso, o gabarito vai ser a letra C de casa. Quando você pega essa manha de resolver dessa maneira as questões, irmão, você vai resolver sua prova de biologia do Enem, que são, em média, 13, 14, 15 questões, vai depender, em 15 minutos. Em 15 minutos. Aqui a gente está demorando mais, porque eu resolvo, eu explico, trato o tema, etc. Mas você não precisa fazer isso. Você vai lá e resolve. Você vai lá e gabarita. Tudo bem? E vamos para a última questão. Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais? Então, o que a gente tem que analisar? Um pesquisador observou uma árvore, um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava a coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletados DNA dos pais e filhotes para a caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtidos para cada indivíduo, loco 1 e loco 2, está representado na figura. Ele quer dos pais. Então, um desses 5 filhotes tem a coloração típica dos pais. Para que ele tenha a coloração típica dos pais, ele tem que ter 50% de um e 50% de outro. Faz sentido? Sim ou não? Quantas bandas de DNA ele trouxe em sua maioria? 4. Correto? Então, eu preciso ter um filhote que tenha duas bandas do pai e 2 bandas da mãe. Analisando isso, olha aqui a primeira banda. Eu tenho praticamente em todos. Eu venho com a mãe bem aqui. Eu tenho aqui no 1, no 3 e no 5.
Eu venho no pai, eu tenho no 1 e no 2 vem aqui. Eu venho na mãe, eu tenho no 1. Então, qual deles apresenta a maior semelhança dos pais? Qual deles apresenta a maior semelhança dos pais, pessoal? Qual deles apresenta a maior semelhança dos pais? O número 1, o gabarito. Vai ser letra A. Beleza? De boas? Na paz? Bem, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa aula sobre habilidade 11, principalmente. Tem habilidade 2 também. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aí confirmado, né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo. A galera do YouTube que está assistindo essa aula, se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo. E caso você queira fazer parte desse grupo de alunos que aqui está, onde entrega muito resultado, basta me procurar lá no Instagram, @curso.biostudy, e vem fazer parte aí dessa turma online, com aulas às terças-feiras, material de exercício, muitas aulas gravadas na plataforma, sejam elas teóricas, sejam elas de resolução de questões. Beleza? Então, próxima aula, fiquem atentos, tá? Eu já falei, divisão celular, assistam às aulas da plataforma para que você possa ter ali a teoria antes da prática. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Um grande beijo, viu? Fiquem com Deus, galera. Valeu. Tchau, tchau.